Vamos continuar aqui na nossa cobertura sobre as informações importantes econômicas desse começo de semana, agora com entrevista para você acompanhar ao vivo aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o economista e professor da PUC do Rio, José Márcio Camargo. Professor, boa noite, muito bem-vindo. Mona Lisa Perrone falando, o senhor me ouve bem? Sim, te ouço bem, Mona Lisa, boa noite, um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo meu, muito obrigada, professor, de estar aqui. Temos muitas coisas para repercutir. Quero começar com a frase que está repercutindo demais do presidente, então, que está de saída da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna, o general, dizendo que a Petrobras lá não se pode fazer política pública. E ele foi bem incisivo, né? Ele disse, temos sim uma estatal de capital aberto, essa é a empresa que a gente tem que cuidar. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer política pública? Não. Pode fazer política partidária? Completou ele. Menos ainda. Como é que o senhor olha para mais essa troca no comando da Petrobras, que será efetiva daqui a 2 semanas? Sem a menor dúvida, eu concordo inteiramente com o general Silvio Luna. A Petrobras não é lugar de fazer política pública, não é lugar de fazer política partidária. A Petrobras é uma empresa, e como qualquer empresa, uma empresa de capital aberto, tem sócios minoritários do setor privado, então tem que atender exatamente às regras de uma empresa de capital aberto, como qualquer empresa de capital aberto. Vai na CVM e olha, vai no Bovespa e olha, tá certo? Então, eu concordo inteiramente aí com o general. Agora, essa questão da substituição do presidente, quer dizer, eu só acho o seguinte, quer dizer, trocar 6 por meia dúzia, num certo sentido. Quer dizer, a política de preços da Petrobras tem que estar relacionada com o mercado internacional, com os preços internacionais do petróleo, tá certo? E com o fato de que a Petrobras é uma empresa de capital aberto e que deve maximizar seus lucros. Assim que funciona o mercado. Então, quer dizer, eu acho que o general Luna não interferiu na política de preços e eu acredito que, quer dizer, o novo presidente também não vai interferir na política de preços. Sim, eu até gostaria de ouvi-lo, porque por todas as entrevistas que o Adriano Pires deu, ele é bastante conhecido, né, no mercado de petróleo e também de energia. Nós até estamos colocando aqui no site da CNN uma reunião ali de artigos e também de entrevistas do indicado do presidente Bolsonaro. E ele, inclusive, defendendo a manutenção da política de preços com essa paridade internacional, é um dos artigos que estão ali reunidos no site da CNN. E esse é um dos aspectos do que o senhor diz que é trocar o 6 pelo meia dúzia. É meio que uma resposta momentânea isso para todas as pressões e também um momento eleitoral. Eu gostaria de entender o contexto inteiro. Porque se a pressão continuar, se o preço continuar a subir, não vai dar para trocar daqui a 2, 3 meses de novo, né? Vai ter que pelo menos esquentar a cadeira, professor. Olha, Mona Lisa, o ponto é o seguinte, quer dizer, o Adriano é um excelente técnico, conheço muito o Adriano, certo? Uma pessoa extremamente competente, tem quer dizer, conhece de petróleo, do mercado de petróleo, como poucos no Brasil, certo? De maneira que ele vai fazer um trabalho, tenho certeza, que ele vai fazer um trabalho competente na Petrobras. Agora, o ponto é o seguinte, por que o presidente Bolsonaro decidiu trocar o presidente da Petrobras por um outro presidente que provavelmente vai seguir uma política parecida de preços que o presidente Bolsonaro está discutindo. A minha avaliação pode ser uma avaliação de fora, não sou membro do governo, mas a minha avaliação um pouco é que o presidente Bolsonaro está trocando o presidente da Petrobras, entre outras razões, para tentar mostrar para a população que ele não é culpado pelos aumentos dos preços dos combustíveis. Como, aliás, está fazendo o presidente Biden nos Estados Unidos. Né? Os preços dos combustíveis estão aumentando nos Estados Unidos, como estão aumentando no Brasil, porque o preço internacional do petróleo está aumentando, quer dizer, teve um crescimento de mais de 50% nos últimos meses, no último mês, depois do início da guerra
lá no leste europeu, e, quer dizer, como é um ano eleitoral nos Estados Unidos e no Brasil, quer dizer, os respectivos presidentes estão tentando convencer a sociedade de que eles não têm nada a ver com esse aumento de preços, que esse aumento de preços é inexorável e que vai acontecer independentemente dele estar lá ou ele não estar lá. Eu acho que essa é a razão pela qual você tem tanto barulho em relação a essa questão. Aqui, no caso do presidente Bolsonaro, ele acusa os governadores de estar colocando imposto sobre o preço dos combustíveis. Lá nos Estados Unidos, o presidente Biden acusa a guerra no leste europeu de estar gerando o aumento de preço de combustíveis e, portanto, gerando inflação. Sim, Basicamente isso, quer dizer, a única avaliação que eu posso te fazer, quer dizer, por que ele está mudando, é a tentativa de tentar se desvencilhar desse problema que é extremamente impopular, tá certo? Agora, o presidente não tem muito o que fazer, nem aqui nem lá. Quer dizer, acho que o presidente vai estar na mão aí do comportamento do mercado de petróleo, do mercado internacional do petróleo. Duas questões meio correlatas. Quando perguntado hoje, o presidente Bolsonaro ali para apoiadores, ele disse que a troca é coisa de rotina. Essa foi a frase proferida pelo presidente da República. E eu gostaria também, junto com essa tal rotina, ouvir a opinião do senhor sobre essa reação positiva, então, do mercado em relação a mais essa troca no comando da Petrobras. Por que para o mercado está tudo bem? Acho que para o mercado está tudo bem, porque o Adriano é um excelente técnico, um grande conhecedor do mercado de petróleo. Ele certamente vai fazer uma administração bastante competente na Petrobras. Do ponto de vista do que você está chamando de mercado, que é do ponto de vista dos investidores, o que importa é que você tenha uma presidência eficiente, competente, tá certo, numa empresa que é a maior empresa do país, tá certo? Então, a reação, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o nome do novo presidente escolhido. Não que o presidente antigo não tenha sido eficiente, foi, mas na hora que você troca, se o novo presidente é considerado menos eficiente do que o anterior, o mercado reagiria mal. No caso, o novo presidente é tão competente, tão eficiente quanto o anterior, o mercado reagiu positivamente. Sim, estamos também acompanhando hoje, professor, as repercussões que vieram dos pré-candidatos, né? É claro que há o componente eleitoral, isso não dá mais para despregar, né? Desgrudar das manifestações, é impossível, né? O calendário eleitoral ele está adiantado e não é de agora, é desde o ano passado, desde meados do ano passado. Mas especificamente, eu vou olhar então para os dois que estão aí mais bem colocados nas pesquisas de intenção até agora. Falei sobre o presidente Bolsonaro, porque está no comando, porque foi quem tomou a decisão, mas também sobre o ex-presidente Lula. Ele dizendo que a Petrobras foi crucificada na Lava Jato, claro, isso tem a ver até com o retrospecto mais dolorido aí do ex-presidente, mas que é preciso construir, então, uma narrativa para dar novo sentido à empresa. O que seria construir uma narrativa? Estamos falando de uma empresa que está dando muito lucro, que está indo muito bem, obrigada. O que significaria dar, então, uma construção, uma outra narrativa que pudesse ser bem-vinda, tanto para o mercado quanto para a economia brasileira? Bom, Annalise, eu acho que o ex-presidente Lula está se referindo a todos aqueles episódios de corrupção que aconteceram na Petrobras, tá certo? E que ele está chamando de uma narrativa que fizeram sobre a Petrobras. Então, demonizaram a Petrobras. Eu acho que o que essa frase significa que o presidente Lula, na minha avaliação, o ex-presidente Lula aparentemente está querendo dizer que não houve corrupção na Petrobras, que foi só uma narrativa de que a Petrobras foi, quer dizer, teve anos de corrupção que foram quer dizer, o ex-presidente Lula falou que a gente precisa de construir refinarias, de renovar as refinarias antigas.
Bom, isso foi feito no governo do PT, né? Quer dizer, Abreu e Lima, a refinaria lá do Texas, tá certo? Aqui o Compeg, aqui no Rio de Janeiro, tem uma refinaria no interior do Ceará, nenhuma delas ficou pronta, tá certo? E foram, quer dizer as investigações mostraram que toda essa tentativa de construir refinarias acabou gerando uma enorme corrupção. Então, quer dizer, eu acho que não faz o menor sentido você falar mudar a narrativa como se nada tivesse acontecido, é apenas uma narrativa. Isso realmente é desprezar a inteligência dos brasileiros. Sim, o ex-presidente Lula também disse que o Adriano Pires é um lobista, pelo que ele leu. O senhor disse que conhece bem o trabalho do Adriano. Não é nada disso, na opinião do senhor? Eu acho que o Adriano é um excelente analista de petróleo, conhece bem o mercado de petróleo, um excelente técnico, tá certo? Ele dá consultoria para empresas de petróleo, como eu dou consultoria para empresas em geral, tá certo? Faz parte da vida, esse é o nosso trabalho, tá certo? Quer dizer, então, eu acho que você pode chamar de lobista, mas no fundo, quer dizer, o que acontece é que o Adriano é um excelente profissional, tem a credibilidade no mercado e por isso é contratado para fazer trabalhos específicos por empresas ligadas ao setor de petróleo. Sim, professor, estamos falando de uma indicação, né, que vai ser então analisada ali em assembleia no dia 13 de abril, portanto, daqui a pouquinho. Estamos falando também de uma cadeira que parece que pega fogo ali, né? Uma situação delicada para qualquer um que almeje, né, o cargo. É difícil permanecer ali numa toada normal de administração de uma grande empresa, falando nesses termos, professor. Quer dizer, na verdade, em média, os presidentes da Petrobras permanecem no cargo 1,7 anos, tá certo? Ou seja, 1 ano e 7 meses, tá certo? Em média. Então, é muito ruim para uma empresa como a Petrobras ter presidentes tão pouco longevos, vou chamar assim, tá certo? Com muita rotatividade na presidência. A questão é que é um cargo muito aparente, quer dizer, tem essa questão do petróleo. O petróleo é muito volátil, o preço do petróleo é um insumo para tudo que a gente tem, né? Tudo que você constrói no mundo hoje tem a participação do petróleo. Então, quer dizer, quando aumenta o preço do petróleo, afeta todos os preços na economia e os governos não gostam disso, tá certo? Então, no caso do Brasil, em que a maior empresa de petróleo do país é uma estatal, as questões políticas acabam dominando o processo. Sem dúvida. Professor da PUC do Rio de Janeiro, economista José Márcio Camargo, gostei muito de conversar, aprender com o senhor. Venha sempre conversar conosco. Uma boa noite e até a próxima. Prazer foi todo meu, Monalisa. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Boa noite.